Você me contou uma vez lá que a gente estava lá na academia, né? E você contou ali aquela fase que vocês passaram, né? De levar teu filho, né? Para competir fora e as dificuldades que rolou. Né? Como foi que vocês foram para onde mesmo? É assim, o Cauã Lucas, ele participou de uma seletiva, né? Todo ano tem essa seletiva nacional para ver quem vai compor a seleção brasileira de karatê, né? E aí, lá ele estava muito bem, ele foi aqui em Caucaia, né? E foi em abril, né? E aí foi março. Ele ganhou a primeira luta e tal, e no finalzinho da primeira luta ele levou um soco assim, de modo grosso, né? Um pouco mais forte, ficou todo. Teve um probleminhazinho na vista e lutou as outras demais já com essa dificuldade, né? Um pouco delimitado e conseguiu ainda ficar em terceiro. Só que se classificava os dois primeiros para entrar na seleção. Ficou entre aquela, né, aflição, mas a gente colocou, não, Deus quis assim, né? Que isso nunca tinha acontecido. Ele estava bem, tinha tudo para estar entre os primeiros. Aconteceu isso, Deus sabe por quê. E quando foi assim, faltando uns 5 dias antes da galera lá viajar para o Sul-Americano no Equador, eu recebi uma mensagem, né, que o meu filho estava sendo convocado, né, o nosso filho estava sendo convocado para participar da seleção. Quem recebeu primeiro essa mensagem? Eu acho que foi eu, porque eles lá da confederação, eles não têm o contato do Eudin, né? Então foi eu. E eu estava arbitrando lá na hora os jogos escolares e até minha colega de trabalho olhou para mim assim, e eu chorando. E ela, o que foi, Simone? Eu não conseguia falar. Aí eu, calma, é coisa boa, calma, é coisa boa. E eu chorando de alegria e ao mesmo tempo de desespero. O que é que eu vou fazer em 5 dias? E ainda, isso era numa quarta, a quinta-feira. Era Semana Santa. Isso, a quinta-feira, né, já ia começar a Semana Santa. Quinta, sexta, sábado. Então, assim, feriados que algumas coisas estariam fechadas. Então, foi onde a gente correu atrás. Ele foi convocado porque o segundo lugar, ele pegou Covid, né? E automaticamente o terceiro entra na vaga. Olha que bacana. E eu falei, meu filho, quando eu cheguei em casa, eu disse, meu filho, se for da vontade de Deus, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo, a gente vai conseguir o impossível, digamos assim, porque era passaporte que ele não tinha, era passagens que ele tinha que comprar. A gente tinha que achar as passagens igual a da confederação que já ia, porque eu não ia ter coragem de mandar ele num voo sozinho. Diferente, hospedagem, né? Hospedagem, alimentação. A hospedagem a CBK dá, né? CBK é a Confederação Brasileira de Karatê, né? Então, eles entram com essa contrapartida, né? A gente correu atrás e tal. Pedir apoio aqui na cidade? Assim, de forma rápida, via Pix, né? Porque a gente não teve tempo, né? E pegamos o feriado. Então, a gente pediu via Pix, a gente teve bastante amigos, a gente ganhou um valor até bom, mas ao tanto que foi gasto, assim, não sei se pode falar aqui, mas foi uma média de 17 mil reais. Né, que foi necessário para ir e voltar, porque a gente tivemos que comprar material novo, porque o material que ele usa nas competições do Brasil, elas não são homologadas para competir no exterior. Então eu tive que comprar kimono novo, protetores, luva, tudo novo, né? E ele tinha um material de ponta para competir no Brasil. Só que para competir fora tem uma regra de homologação. Tem uma regra de homologação que tem que seguir. Então, esse material de ponta. E aí, tu ter que tirar todo um dinheiro para essa parte aí que não estava no orçamento. A nossa sorte foi. O tempo a gente vinha tentando, de mês em mês, ligando pro cartão para aumentar o limite, né? Foi o que deu certo. E a gente primeiro se preocupou com os documentos, porque ele também já tinha tomado febre amarela, a vacina da febre amarela quando ele foi para Manaus, mas para isso eu tinha que mandar e-mail para a Anvisa pedindo. Ele tinha que fazer o teste, como ele já na época só tinha tomado uma dose do Covid, ele tinha que ter ou as duas para ter a certidão, né, o certificado internacional, ou ele teria que fazer o teste Covid e dar negativo e levar o comprovante. Então tudo isso a gente tinha que correr. Esse teste que ele tinha que fazer não tinha aqui, a gente teve que ir para Fortaleza fazer um dia antes. Era uma loucura, o passaporte a gente chegamos lá, a gente foi ainda na quinta, né? A gente ligou, tava aberto. Nenhum dos dois pensaram, não, vamos desistir, não dá não. Ninguém falou. A gente pensou, mas só que, como eu tinha dito a ele,
que eu ia botar na mão de Deus, e se não fosse para ele ir, alguma coisa não ia dar certo. Só que para alguma coisa, para mim saber se ia dar certo ou não, eu tinha que correr atrás. Tinha que tentar até. Então eu disse, meu filho, nós vamos correr atrás até o último instante. Se tiver alguma coisa que não tem como, aí tudo bem, né? Teve até alguns momentos que... Porque a gente não teve tempo de nem parar para pensar. A gente vai mandar ele... planejar a gente vai mandar ele realmente, 13 anos. Mas Deus colocou anjos na nossa vida. A gente chegou lá na Receita Federal quase 5 horas. Então, fechava 5 horas. Aí o rapaz querendo dispensar e tal. E aí a gente conversando. Aí ele, não, mas lá não precisa... No Equador não precisa de passaporte. Eu disse, não, mas a confederação exige que tenha um passaporte. Foi no Equador? No Equador, Guayaquil? Na cidade de Guayaquil, isso, né? Acho que eu vi uma postagem. Foi. E aí sei que ele se sensibilizou e ficou com a gente até 7 horas da noite fazendo esse passaporte dele. Bom. Nós voltamos lá, tiramos foto com ele, agradecemos quando ele ganhou a medalha, né? Para ver como tudo foi nos planos de Deus mesmo, porque ele se consagrou, né? Tirou o 3º lugar no Sul-Americano. Pela história do karatê aqui na nossa cidade, eu acho que ele é o único medalhista internacional do karatê, né, que tem, né? O meu irmão já fez parte da seleção, o meu sobrinho já chegou aí para a Colômbia também, mas medalhista mesmo, não acredito que ele está fazendo história. Ele é o primeiro medalhista bacana, internacional. Queremos ele aqui, hein, Daniel? Primeiro medalhista aí. É o Cauã Lucas. E assim, foram surgindo dificuldades, sim, mas sempre Deus ia dando a solução. Mostrando uma forma. Se resolver, né? E graças a Deus deu tudo certo. Ele foi medalhista. Os medalhistas automaticamente já se classificavam para ir para o Pan-Americano no México. E agora, domingo, ele já vai estar viajando para o México para disputar o Pan-Americano de Karatê, o Cauã Lucas. Né? Porque ele conseguiu a vaga. Olha que os 3 primeiros se classificavam, os 3 primeiros do Sul-Americano, que foi que ele foi em abril. Vai com a delegação. No Equador. Aí agora ele vai de novo com a delegação e vai para disputar essa competição. México, né? No México. E aí, assim, ele é um menino muito talentoso, né? Ele treina karatê desde os 3 anos de idade. Ele e o Ian também treinam desde os 3 anos de idade. A Simone dizia, é a maior oportunidade da vida deles, então a gente tem que tentar fazer de tudo para dar certo. A gente tem que fazer a nossa parte, para depois a gente não olhar para trás e dizer, eu poderia ter feito algo mais. Eu até pensei bem mais em desistir do que ela. Ela sempre foi mais de não, vai dar certo, vamos correr atrás, vai dar certo, ele vai. Até porque é a área que ela... que eu queria mais do que o próprio Cauã. Eu dizia, até porque é a área que ela ama o karatê. É a mãe sente, né? Eu já não é o meu esporte favorito, lógico, né? Eu sou mais voltado ao futebol. E aí ela fazia uma comparação assim, se fosse para a seleção brasileira de futebol, tu ia fazer tudo para ele ir. Agora ele tá na seleção brasileira de karatê. Vamos, vai lá, apoia. E assim, na verdade eu nunca deixei de apoiar, mas só que tinha as dificuldades que aí eu pensava mais em desistir do que ela. Mas deu certo, né? Ele também, né? A gente tem que ressaltar bem aqui, ele tem também um grande incentivador, né? Eles, na verdade, né? Tanto os meus filhos como os meus sobrinhos, que também são karatecas, né? Que é o vô dele, né? Que é meu pai, ali é de geração, né? Então o pai foi o primeiro professor deles e até agora, né? Até aí ele deu uma paradinha um pouquinho por conta de um problema de coluna, mas é quem tá ali pegando na orelha também junto com a gente, treina, se vocês têm potencial, se vocês treinar vocês chegam longe e tal. Então assim, ele foi realmente, ele sempre gostou. Eu me lembro, eu pequenininha assistindo filme, nem existia karatê aqui ainda, a gente assistindo filme de luta, né? Ele, toda a gente assistindo filme de luta e a mãe, menina, isso é violento. Mas ele sempre ensinou, né, que sempre tentou mostrar, isso é um filme, mostrar a realidade de ficção e tal. Então é dessa mesma forma que a gente também tenta passar para os nossos filhos, né? São os meninos que não são de briga, né? São os meninos educados por onde geralmente quem faz a prática, né, de karatê, algum esporte voltado para essa área, né? Eles ficam bem disciplinados, né? Isso. Tanto na formação acadêmica, né, como na vida pessoal também.